Olá, meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter. Eu sou uma mulher baixinha, de 1,60 m por aí, cabelos castanhos escuros, algumas pessoas dizem que é preto. Enroladinho, uso óculos, né? Sou uma mulher parda e atualmente a little bit acima do peso. Mas estamos aqui por motivos muito especiais, que é discutir, conversar, trocar ideias sobre viver com a esclerose lateral amiotrófica, né? E batizamos esse encontro de Vivendo com ela, né? Afirmando, vivendo com ela. Tenho aqui pessoas absolutamente incríveis ao meu redor e eu gostaria de apresentá-las. Mas antes de seguir, eu acho importante fazer alguns agradecimentos, tá? O primeiro deles, né, é lembrar que a gente está gravando isso num espaço muito especial chamado Voz das Mães, né? E por isso eu gostaria de deixar um agradecimento à Natália Lopes Rodrigues, que está à frente desse projeto tão bacana, tão parceiro da Casa Hunter, né? Então, obrigada, Natália, não só por criar esse espaço incrível, né, que é bem preparado, mas também é acolhedor, né, tem cara de mãe. E, além disso, eu queria também falar do trabalho duro que é para manter isso aqui, gente, né? Isso não é fácil, é uma equipe, muitas pessoas envolvidas, e quando a gente encontra um trabalho como esse, a gente tem que dar mérito. Vamos falar então sobre as pessoas que estão aqui ao meu lado para participar desse evento, né? Desse encontro. Todas elas, são todas mulheres, têm uma longa história com essa patologia, têm uma longa história com a ela, né? Pessoas que são cheias de vivência e de aprendizado. Então, seja bem-vinda, Cecília Campos. Uma honra contar com a sua presença. Por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos à Casa Hunter e também a toda a equipe que está nos acolhendo aqui. A minha autodescrição: eu sou bem baixinha, pele clara, cabelo e olhos castanhos, uso óculos e acho que é isso. Seja bem-vinda, mas não esqueça de dizer a instituição a que você representa. Agora eu vou falar, né? Então, eu sou Cecília Moura Campos, eu sou assistente social da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, uma associação fundada há 27 anos por médicos neurologistas preocupados justamente em dar informação, orientação e apoio aos pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da saúde. Eu estou lá há 18 anos, né? E é um prazer estar aqui. Só que a ABRELA tem mais tempo, né? 27. Fala para ele. 27 anos. Né? E é um prazer estar aqui, né? Conversando sobre um assunto tão importante. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Élica Fernandes. É uma alegria reencontrar você aqui nesse espaço. Por favor, se apresente e apresente também a sua organização. Ok, muito obrigada, Ariadne, pelo convite. Agradeço também ao Antoine por essa oportunidade da Casa Hunter de poder reunir, né, pessoas tão envolvidas com a causa da ELA e para poder falar sobre esse tema tão importante para todos nós. Eu sou assistente social da Associação Procura da ELA. Minha autodescrição: sou uma mulher de 1,60 m, pele clara, cabelos vermelhos quase de nascença e gosto muito de roupas coloridas, e hoje eu estou de blusa verde com bege e branco e calça preta. Trabalho na Associação Procura há 5 anos. A associação foi fundada pelo Jorge Abdala e teve a iniciativa da Alexandra Zafir, que era uma pessoa com a esclerose lateral amiotrófica. O objetivo dela era permitir a comunicação alternativa para as pessoas com a esclerose lateral amiotrófica, tendo em vista que essa é uma parte libertadora para os pacientes. Como tudo é muito importante para eles, né? Então é isso, eu sou assistente social responsável na Associação Procura da ELA e trabalho com a ELA já há 25 anos também. Nós estamos muito felizes de contar com a presença de você e da organização que você representa. Por favor, se apresente.
Eu sou Silvia Tortorella, eu dirijo o Instituto Paulo Gontijo. Eu trabalho com a Fundação Paulo Gontijo desde 2007. A Fundação Paulo Gontijo foi criada em 2005 pelo então legado deixado pelo Paulo Gontijo, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em 1999. O Instituto Paulo Gontijo tem 2 guarda-chuvas, um que é destinado à humanização e cuida de projetos com o serviço social, combate à fome, psicologia, nutrição, jurídico, são vários projetos, e na área de pesquisa científica, que foi a nossa grande iniciativa, o nosso primeiro projeto, já deixado no legado do Dr. Paulo Gontijo. A fundação, ela fica aqui em São Paulo, temos também uma sede em Goiás e uma em Campinas. Mas muito obrigada aí pela oportunidade. E agora, fazendo minha descrição pessoal, eu sou mulher, tenho 1,64 m, tenho cabelos curtos, estou usando um óculos com hastes vermelhas, uma blusa bege com uma calça verde e acho que é isso. Muito obrigada. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. E apresentando aí a última componente do grupo, uma pessoa a quem eu respeito muito, a quem eu tenho uma grande inspiração e uma alegria para sempre de tê-la por aqui, Beth Ribeiro. Por favor, Beth. A Beth, gente, é muito importante que eu mencione aqui. Ela vai usar um aparelho chamado Tommy, né, que é fundamental nesse processo de comunicação dos pacientes de ela com o mundo, né? Então, Beth, por favor. Olá a todas e a todos, eu sou a Beth Ribeiro. Minha autodescrição: sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, longos, tenho traqueostomia no pescoço e uso uma cadeira de rodas. Sou presidente do Instituto Mara Gabrilli. Sou uma mulher com esclerose lateral amiotrófica e alguém que acredita profundamente na força do cuidado. Vivo a ela todos os dias, com os desafios e aprendizados que ela traz. E tenho muita alegria em compartilhar esse caminho com tantas pessoas incríveis. É uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer à Casa Hunter, através da Ariadne e do querido Tony, pela oportunidade. Apresentações feitas, né? Eu gostaria de começar essa discussão sobre a esclerose lateral amiotrófica a partir das relações, né? Isso é, perguntando às nossas convidadas quando a ela cruzou a sua história, né? E o que essa patologia tão envolvida em estigma trouxe de positivo para a sua vida, né? Cecília, você pode começar? Posso. Bom, a ela entrou na minha vida no estágio da faculdade. Então, em 2004, eu precisava fazer estágio, ofereceram vários campos de estágio e eu me interessei muito pelo estágio na Abrela. Na época, a Élica estava na Abrela e ela deu uma palestra contando como é a patologia e o que eles faziam lá, e eu me encantei e fui fazer o meu estágio, do primeiro ano, né, de estágio, fiz lá. No segundo ano eu saí para fazer um outro campo de estágio, mas continuei como voluntária, porque eu gostei tanto que eu voltei. E quando eu me formei, acabei sendo efetivada e estou lá até hoje, né? O que a gente aprendeu, né? A gente aprende todo dia, né? Com ela e com esses pacientes. É realmente uma história de amor, eu acho, né? A gente aprende todo dia coisas que a gente traz para a nossa vida pessoal, né? Resiliência, ressignificado, tudo, né? Eu acho que a contribuição que eu tenho trabalhando lá é quase que indescritível. É um caso de amor. Não tenho a menor dúvida disso. É um caso de amor. Só de ouvir a tua resposta eu já senti. Élica, eu não sabia que a história de vocês eram tão cruzadas assim, né? Mas agora, então, do que nunca, eu quero ouvir um pouco de você sobre essa pergunta colocada. Claro. Na verdade, eu conheci a esclerose lateral amiotrófica porque eu trabalhava com a Associação
de Esclerose Múltipla, a ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, em 98. Mas em meados de 99, a doutora Cari começou a fazer uma pesquisa na associação, na Abrela, e aí começou a vir pacientes procurar. Por quê? Porque até bem pouco tempo ainda existia muita confusão com os nomes, porque eles levam à esclerose, né? Então, esclerose múltipla, esclerose lateral, e eles iam na associação da esclerose múltipla. E lá eu conheci um garoto. Eu digo garoto porque na época ele tinha 27 anos. Ele chegou lá de moto, com as mãos já atrofiadas, e eu falei, aqui não é da esclerose lateral, mas eu tenho contato, porque a doutora Cari já tinha passado tudo para nós, e ele sabia que isso ia acontecer, e lá nós éramos também uma equipe de assistentes sociais. Então, a gente conversou muito com ele, e aquilo me sensibilizou absurdamente, né? E aí eu comecei a ter esse interesse em trabalhar com ela, né? E acabei indo para a esclerose lateral amiotrófica, porque a doutora Cari acabou abrindo uma vaga na Abrela, e eu fui lá me candidatar e fiquei. E fiquei para sempre, né? Fiquei na ela para sempre. Então, é uma relação muito forte que você acaba desenvolvendo, porque você vê o quê? A dificuldade que as pessoas têm de encontrar ajuda. Então, acho que esse é o maior problema, né? Uma pessoa com ela, uma doença tão desconhecida ainda, nos dias de hoje, ela traz muita dificuldade, tanto para o paciente como para a família. Então, você tem que ter o apoio. E conforme você, enquanto profissional de saúde, vai adquirindo mais conhecimento sobre o tema, você acaba se envolvendo mais. Então, é natural esse envolvimento. E você vai conversando com as pessoas e construindo uma grande família, na verdade. Hoje eu tenho pessoas que eu conheço no Brasil todo, porque eu conheço praticamente todos os médicos especialistas que trabalham com essa área, porque você se envolve com todos eles, os profissionais de saúde especializados com essa doença também. A gente acaba, eles vêm para o nosso dia a dia e nós vamos para o dia a dia deles, né? Então é uma relação realmente muito intensa que você tem na busca da ajuda para aquele paciente, principalmente as associações. Por quê? Você tem um paciente que eu, Élica, atendo, mas que a Cecília atende, o IPG também atende. Então, se eu não tenho na associação o que aquela pessoa precisa naquele momento, eu vou dizer, ligue na Abrela, veja se a Cecília tem, liga no IPG, veja se a Silvia tem. Por quê? Porque a gente sabe onde eles vão encontrar o que eles precisam. Ah, mas eu não estou encontrando um médico que me ajude. Onde você está? Estou no Mato Grosso, estou em Manaus, estou... E a gente vai identificar quem é a pessoa que vai ajudar aquela pessoa naquele momento. Então, é um vínculo muito forte que a gente cria assim, principalmente ao longo de 20 e tantos anos você acaba... Silvia, o que você gostaria de acrescentar a esses depoimentos tão interessantes sobre esse traço positivo que a própria ela trouxe à sua vida? Eu acho que o que é mais interessante é que a gente vê. Eu estou há 20 anos trabalhando com a responsabilidade social e o que eu vejo é um avanço muito grande em termos do engajamento das pessoas da cultura e da sociedade no modo em geral em relação ao terceiro setor como um todo. Eu vejo uma perspectiva de futuro muito positiva e pessoas engajadas e engrenadas, como a Casa Hunter e todas as outras associações que são envolvidas com essa ajuda ao próximo diante de um diagnóstico. A gente teve aqui oportunidade de falar até fora do set sobre casos que acontecem, todo mundo já se mobiliza e já quer ajudar. Então eu vejo que num prognóstico futuro, eu entendo, Ari, que a gente tem uma perspectiva muito grande de avançar se essa união existir e se iniciativas como a de vocês
prospectarem diante da sociedade. Então, eu acho que é muito importante isso, cada vez nos dá o conforto de que a gente realmente está no caminho certo, de que a gente tem que sim que continuar o que a gente está fazendo e tem que continuar a caminhar pelas pessoas que estão impactadas, porque qualquer um de nós podemos estar sendo ajudado e é fundamental que a gente esteja junto, né? Interessante você falar essa palavra, né? São algumas palavras que vão despontando ao longo da nossa conversa e que vão marcar o discurso todo, né? No caso aqui a gente falou sobre trabalhar junto. Beth, num podcast sobre a perspectiva do cuidador, você desempenha o que eu considero uma posição única, tá? Você é paciente, mas ao mesmo tempo uma líder, né? Responsável pela acolhida e apoio a centenas, milhares de pessoas. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente sobre os ensinamentos vivenciados com ela, né? Aquilo que você enxerga como o papel do cuidador nessa jornada. A ela me ensinou muito sobre entrega, confiança e amor. Ser dependente não me diminuiu, me ampliou. O cuidador não é só quem executa tarefas. É quem acolhe, observa, adapta o mundo para que a gente possa viver com dignidade. É uma relação de parceria, construída no afeto e no respeito. Eu vejo o cuidador como parte essencial da minha vida. E por isso, luto tanto para que eles também sejam cuidados, reconhecidos e valorizados. A Casa Hunter desenvolveu uma pesquisa sobre cuidadores que me marcou muito, sabe, Beth? A gente ouviu cuidadores do Brasil todo, foram mais de 500 famílias que foram ouvidas, né? E aí a gente descobriu, através dessa pesquisa, dados que confirmaram alguns sentimentos e revelaram outros. Por exemplo, a gente descobriu que o cuidador tem sexo, né? 91% dos cuidadores são mulheres. 81% dos cuidadores são mães de pacientes. 62% não têm um emprego formal e 46% pediram demissão para assumir o cuidado, né? Quais são os paralelos que vocês que estão aqui, né, encontram entre esses dados e a realidade das organizações que vocês estão à frente, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Quem começa? Eu posso falar. Eu vi sobre essa pesquisa da Casa Hunter e eu acabei fazendo um apanhado. O IPG tem um banco de dados muito estruturado, a gente tem um database bem estruturado. E eu fui fazer uma pesquisa no nosso database e a gente observou que de 300 casos que eu estava dando uma olhada lá, a gente tem, sim, um número expressivo de mulheres cuidando dos pacientes, mas a gente também tem um número expressivo de homens cuidando dos pacientes. Então, eu tenho 80% são mulheres, mas 20% são homens. Isso é um número um pouco maior do que o teu. Por quê? Nós temos muito caso de paciente homem com esclerose lateral amiotrófica. Mas, sem dúvida alguma, as mulheres, e isso a nível mundial, porque a gente tem uma experiência grande a nível internacional, onde a gente mostra, assim, a gente prospecta que o familiar, ele é o cuidador. Ele é o melhor cuidador no sentido de que é com quem a pessoa tem um afeto grande. Então, mulheres, mães, filhas, sim, esse dado é perfeitamente batido com o que a gente tem dentro da nossa base de dados. Isso é super importante a gente entender. E sim, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Elas são fundamentais na vida do paciente, né? Então, eu acho que na minha visão estratégica é assim. Não sei se as meninas também têm essa mesma perspectiva dentro da Brela e da Procura, mas dentro do IPG funciona assim. A gente tem, realmente as mulheres ganham em número. Eu acho que é até uma coisa também cultural, né? Da mulher cuidar. Então, às vezes, mesmo numa família que o paciente tem vários filhos, em geral, é a mulher que vai, cuidador né? é a mulher. Né? E os homens, alguns ajudam,
né, justiça seja feita, mas também tem uma grande parte que as cuidadoras reclamam. Ah, meu irmão não quer saber. Existe, né? Sim. Existe. É uma coisa Sim. também cultural. Sim. Tem a é questão verdade. também do trabalho, né? Muitas realmente não tinham emprego formal, mas muita gente também tem que parar de trabalhar. E aí a gente gera outros problemas. Eu costumo dizer que são os impactos socioeconômicos É de verdade. uma doença na É família. verdade, né? Porque às vezes aquela mulher que cuida não tinha um emprego formal e às vezes mais alguém da família tem que parar de trabalhar para ajudar, porque uma pessoa só realmente não dá conta. Então aí às vezes a renda que já estava um tanto quanto comprometida, Observar ela práticas fica de mais comprometida ainda. Fala, Beth. Beth, fica à vontade. Esses números, infelizmente, refletem exatamente o que vemos no Instituto Mara Gabrilli. O cuidado, em sua maioria, ainda recai sobre as mulheres, mães, esposas, filhas, que assumem essa função com amor, mas muitas vezes sem apoio, sem preparo e sem rede. A informalidade no cuidado é uma das grandes questões que precisamos enfrentar. Quando uma mãe deixa o trabalho para cuidar do filho com ela perde renda, autonomia e visibilidade social. E o Estado, muitas vezes, sequer reconhece esse trabalho. Exato. No Instituto, temos buscado caminhos para oferecer acolhimento e formação, mas sabemos que ainda há um longo caminho até que esses cuidadores tenham seus direitos garantidos e suas jornadas respeitadas. Sem dúvida, esse é um Verdade. depoimento bem impactante e que a gente não pode deixar de falar, né, do trabalho que a senadora Mara Gabrilli tem feito exatamente no sentido de amparo e de buscar aí formas legais de proteção ao cuidador. Esse talvez seja um dos assuntos que são transversais, independente da doença que a gente esteja falando, o cuidador realmente precisa dessa atenção. Hélida, você acrescenta alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar, tudo o que vocês falaram eu não vou repetir não, é fato. Mas que ontem, por exemplo, eu recebi uma pessoa, um chamado, né? Ela é esposa de um paciente que já há 3 anos ela relatou que não sai mais de casa. Ela não sai. Por quê? Porque ele se tornou completamente dependente dela, ele tem medo de ficar com qualquer outra pessoa, ele não aceita. Ele e tantos outros que não aceitam ser cuidados por qualquer outra pessoa que não seja aquela, que pode ser uma esposa, pode ser uma filha. Então, isso é muito grave, porque causa também, além das perdas financeiras, a perda de isolamento. O enclausuramento dele como paciente. Exatamente, o cuidador se enclausura junto com o paciente. Isso é seríssimo, né? Porque o paciente tem o TOB para se comunicar e o cuidador. O cuidador sequer se permite ir ao mercado, em alguns casos. Então, são cuidados que a gente não tem noção de que são necessários, né? A gente acaba vendo isso no dia a dia e como resolver isso? Não existe. A Mara Gabrilli, como você falou, ela busca legislação para auxílio cuidador, para ter realmente o acesso a um cuidador, mas ainda isso deve estar muito longe ainda em relação a políticas públicas, né? Na verdade, por trás dessa discussão é quase como quando a gente olha para o mar e descobre que tem aquelas fossas abissais, né? É de uma grande profundidade, porque tem tantos impactos e tem tantas complexidades no tema, né? Você fala aí do impacto no cuidador e do impacto que isso tem no paciente e que, sua vez, volta para o cuidador. É um ciclo bem complexo e difícil da gente interromper e tentar achar uma solução. Mas vamos avançar aqui na nossa conversa, que está muito importante, né? Porque existem pontos que a gente não pode deixar de discutir. Como, por exemplo, essa história da abordagem do aprendizagem em cuidado. Cuidado, existe uma coisa meio intuitiva da gente estar em casa, de um filho, de uma mãe com um filho e vice-versa,
mas existe uma aprendizagem sobre o cuidado, e quando a gente está falando de uma condição crônica, né, Beth, isso vai se tornando cada vez mais complexo. Não é um cuidado que nasce, é inato, é um cuidado que tem que se aprender, né? E falando disso, as organizações hoje conseguem auxiliar nesse processo de formação dos cuidadores, né? Onde e como são capacitados os cuidadores de pacientes de ELA hoje, por exemplo? Hoje, eu acho que a gente tem algumas etapas antes de chegar no aprendizado do cuidado. A primeira delas é oferecer informação e orientação para esse cuidador e para essa família do terreno que ele está pisando. Porque ele tem que ter segurança. Se ele não tem informação e orientação, ele está inseguro, ele está tenso, ele está angustiado. Será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que eu estou fazendo tudo o que seria possível por esse paciente? Ou eu estou deixando passar alguma coisa? Então, primeiro ele precisa ter essa segurança de que ele tem com quem contar, ele tem um apoio, né? Que no caso seriam as associações. Outro passo importante, conscientizar esse cuidador que ele precisa se cuidar também, né? Para ele poder bem cuidar daquele que ele está cuidando. Então, conscientizá-lo, né? E depois conscientizar a família e os que estão ao redor dele, que aquele cuidador precisa de cuidados. Então, que precisa haver uma escala, um rodízio entre a família, para que aquele cuidador também tenha vida, né? Na questão da capacitação, a gente promove palestras, a gente dá orientações, tem o protocolo clínico, tem o material informativo, que quando o paciente é cadastrado, a família recebe, a gente pede que eles leiam, depois é feita uma videochamada com a família para tirar dúvidas, dar as orientações, falar sobre os direitos, e a qualquer tempo eles podem estar entrando em contato com a gente. Lembrando que, como ela é uma doença progressiva, ela vai mudando. Então, não é um aprendizado. São vários aprendizados, né? Então, quando ele dominou alguma coisa, a doença mudou. Aí ele tem que aprender aquilo. E isso, assim sucessivamente, né? Então, é papel, sim, das associações darem esse suporte. Tem no canal do YouTube, tem várias palestras, tem palestras com profissionais capacitados e especializados, mas a gente tem que ter esse apoio, né? A gente tem que estar com a mão estendida porque ele sabe que ele vai precisar. Fantástico. Eu vi alguém que ficou balançando a cabeça enquanto você falava. Fala, Élica. É porque é fato, né? Assim, a questão do material informativo. Então, por exemplo, na Abrela eles têm, no IPG tem, todas as associações vão ter um manualzinho. E é muito legal, por quê? Porque eles vão pegar o de todas as associações, eles vão pôr numa pastinha e eles carregam isso cuidadosamente, todos os lugares que eles vão. Então, o escrito é muito importante, tá? Essa educação escrita. Por quê? Porque, inclusive, pelo médico e pelos profissionais de saúde. Porque o que você não escreveu é tanta informação que eles têm que lidar, que eles esquecem depois. Então, o fato de ter escrito ajuda e muito. Então, essa é a primeira coisa. O protocolo clínico, a gente pede para que eles, inclusive, imprimam, porque, olha, são 40 páginas. O protocolo clínico é coisa muito importante. Ah, mas é uma coisa técnica. Não é tão técnico. E eles precisam tomar a posse das informações, porque a informação é empoderamento. Né? É a informação que vai mostrar o caminho que eles têm que seguir. Então, eles têm que ler, sim, por mais que a gente pense, mas técnico não é tão técnico. E é essa linguagem que eles começam, sim. E, além do mais, tem muito paciente familiar que eles sabem tudo, decora e salteado. Sabem muitas vezes mais do que profissionais que não conhecem. A realidade do aula mundo pro das doenças médico, né? raras. O mundo das doenças raras é repleto de mães que são verdadeiras doutoras nessa doença, não é? Sim. Silvia, por favor, o que você acrescenta nessa coisa do cuidado, né? E desse aprendizado? Como é que a gente faz para ensinar essa mãe, esse
irmão, essa irmã, essa pessoa que está cuidando de uma pessoa com ela, assumir, né, tomar posse desse cuidado? Eu acho que a vivência e o amor é sempre o que envolve, o que faz essas pessoas se envolverem cada vez mais e querer se informar. Eu acho que assim, a gente tem uma dificuldade grande acho que em todas as associações com as informações certas, corretas, porque hoje a gente tem uma diversidade pela própria globalização e o acesso à informação, né, de várias formas, então isso às vezes atrapalha um pouco a gestão, né, de cada um. Acho que cada um tem que ser cuidado de uma forma. Então, assim, estar sempre atualizado com informações é muito importante. Procurar essa referência da informação é super importante. Assim, às vezes tem lá na Abrela ou na Procura ou no IPG informações que um não deu ou outro não deu. E é isso, cada dia a gente vai aprendendo. A Cecília falou super certo. Cada dia é um dia e a gente não vai dormir sem aprender alguma coisa naquele dia, porque todos os dias são desafiadores. Isso vale para qualquer doença, ainda mais para a esclerose lateral amiotrófica ou uma doença rara similar. Então, essas doenças crônicas são muito desafiadoras. Então, eu acho que o que agrega, assim, a informação de qualidade é fundamental. Você procurar ouvir sempre o médico, sem dúvida alguma, e a informação de qualidade, a referência das informações, da onde vem isso está publicado, isso tem estudo científico, a gente tem, hoje em dia, uma perspectiva grande de uma evolução em relação à pesquisa. A pesquisa, ela vem avançando nesses últimos anos com muita velocidade. Então, a gente tem, sim, uma troca a nível mundial de informação que chega nos nossos pacientes aqui no Brasil também. Então, acho que o que eu venho agregar nessa conversa é que procure sempre estar conversando com quem realmente seja referência no assunto. Isso é fundamental. Obrigada, Silvia. Beth, aqui você tem um chapéu, como eu costumo dizer, duplo, né? E como é que você avalia esse cuidar do paciente com ela hoje e de que forma ele deveria ser articulado com políticas públicas, né, para melhorar não só o tratamento do paciente, mas também os direitos do cuidador? Ainda falta muito. O cuidar da pessoa com ela exige estrutura, equipamentos, adaptações, profissionais, e isso deveria ser garantido por políticas públicas, mas também exige apoio emocional e social, tanto para o paciente quanto para o cuidador. Precisamos de políticas que enxerguem a família como um todo, que ofereçam capacitação, suporte psicológico, renda e descanso para quem cuida. E tudo isso com base em escuta ativa e diálogo. Nesse sentido, é fundamental destacar a existência de um projeto de lei, de autoria da senadora Mara Gabrilli, que institui a Política Nacional do Cuidado. Esse projeto não só regulamenta a profissão de cuidador, como também prevê que pessoas idosas, com deficiência e com doenças raras que necessitam de apoio nas atividades do dia a dia, possam contar com cuidadores custeados pelo Sistema Público de Assistência Social. Importantíssimo, Fundamental. né? Fundamental. Esse é um trabalho que foi desbravado pela Mara há alguns anos, né? E que continua evoluindo. Sim. E como a Beth bem colocou, precisa evoluir muito mais. Urgente. Essa semana mesmo a gente teve novidades do avanço dessa política, né? Em termos de construção de roteiro, seguindo no caminho do fluxo das aprovações, que é sempre lento, a gente sabe, mas que faz parte. Mas tem muito o que fazer ainda, muito o que fazer. E depende muito da nossa comunicação com a própria política pública. A política pública, ela precisa estar ciente de que a gente tem essa necessidade. O nosso cuidador, ele precisa sim estar registrado como cuidador.
Então, assim, agora, se a gente também não chegar na Mara, ou né, no modo geral dentro da política pública, a gente não pedir, acho que é um papel nosso também como cidadão. Essa demanda precisa aparecer. Precisa aparecer, a gente Porque precisa senão- falar, porque senão eles não vão saber. Os governantes estão cuidando de muitas coisas, então acho que é um papel nosso também na gestão, comunicar o que nós estamos precisando. E a gente está precisando disso com urgência, assim, a gente tem que gritar por isso, é fundamental. É o famoso acesso, dentro do processo de construção de uma política pública, aos personagens chaves, né? A gente falou de uma senadora, mas tem outros senadores. Sim. O próprio Romário é um senador que é muito focado, tem vários deputados federais que também estão envolvidos Sim. na causa, mas que só trabalharão se houver mobilização da nossa parte enquanto Sociedade civil, sociedade civil, né? É sempre bom né? lembrar. É a parceria sociedade civil com a política pública, Sem dúvida, né? É. É só dessa forma que a coisa avança. É isso aí. Mas vamos lá, na maioria dos casos, né, a gente está falando de pacientes adultos com demandas específicas, tanto físicas quanto mentais, e a tecnologia tem avançado no sentido de auxiliar os pacientes na preservação da sua individualidade, algo muito importante nessa faixa etária que a gente está falando, né? Que aparelhos ou tecnologias vocês destacariam nesse cuidado automatizado, né? E ainda, já existem subsídios do governo para democratizar o acesso às tecnologias? Quem gostaria de convidar? Começar? Quer começar, Beth? Você é uma pessoa que Acho que ela é o exemplo aqui, é o né? exemplo vivo hoje aqui da utilização dessas tecnologias. Observar práticas de outros países é sempre enriquecedor. Há experiências incríveis que colocam o paciente no centro do cuidado e oferecem suporte integral às famílias. Mas o mais importante é que esses diálogos tragam soluções reais para a nossa realidade. Acredito na troca de conhecimento, mas também na força das iniciativas locais, feitas por quem vive e sente a ela de perto. Perfeito. Na verdade, a Beth até avançou sobre uma outra questão que também é muito importante, que é não só tecnologias, mas esse diálogo com o mundo e com o que está acontecendo nos outros países. Então, seria interessante que a gente respondesse somando as duas perguntas. Pode começar por você, Élica? Tá. Em relação aos aparelhos e equipamentos, né? Hoje, o que existe de acesso, hoje desde 2007, 2007 que saiu a portaria do BIPAP, ou 2002? Agora eu não lembro. Foi 2008. Então, hoje, pelo SUS, você tem o BIPAP. O BIPAP é um aparelho que eles usam no início da doença, quando começam o desconforto respiratório. Então, isso já existe o suporte através da portaria 1370, tá? Que é uma portaria que hoje nós gostaríamos muito que ela fosse ampliada, e é um movimento que a gente vai começar a fazer, né? Precisamos fazer para movimentar, para tentar incluir aparelhos que o paciente vai utilizar mais à frente, que é o caso do que a Beth está utilizando agora. São aparelhos mais caros, mas não menos importantes, porque conforme a doença avança, por exemplo, quando vai para uma traqueostomia, se o paciente não tiver um ventilador de suporte à vida, ele não vai conseguir continuar respirando. Por quê? Porque este aparelho já é para alguém que precisa 24 horas de ventilação. Diferente do BIPAP. O BIPAP, ele é para um caso inicial porque ele só pode ser usado no máximo até 16 horas. Do contrário, ele é um aparelho que não aguenta, a máquina dele não aguenta. E ele também não oferece o suporte necessário respiratório. Então, esses aparelhos são muito importantes. Agora, além da parte respiratória, que é muito importante para o paciente com ela, a parte que nós consideramos muito importante também é a parte que a Beth está usando, que é o TOB, é a comunicação através da leitura óptica. Então, a Beth não tem movimento de mãos, a Beth só consegue se comunicar com os olhos. E esse aparelho ainda não é fornecido pelo SUS, mas já existe a legislação, a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que prevê que sim, o SUS e o Plano de Saúde forneça este aparelhinho para
o paciente. Ele não diz nomes, mas ele fala da comunicação, do acesso à tecnologia assistiva. Isso existe de fato, de direito, ou está no mundo das ideias? Não, existe de fato. Então, nós da associação orientamos, se o plano de saúde ou o SUS não fornece, a pessoa vai, infelizmente, ter que entrar com uma ação judicial, seja na Defensoria Pública ou seja por intermédio de um advogado, para conseguir que a lei se cumpra. Porque nada pode ser maior do que a lei. A lei existe, ela tem que ser cumprida, mesmo que as pessoas ainda não façam isso direito. Então, é onde as pessoas precisam entrar com uma ação judicial para conseguir o que é de direito. Plano de mas saúde, às vezes, principalmente, Érica, eu acho que o que falta, desculpa te interromper, eu acho que o que falta é a orientação. É a orientação não da gente entregar, mas da própria sociedade entender que os direitos são fundamentais, os direitos existem e que assim, a gente não tem ideia do tanto de direito que a gente tem. Então, assim, é fundamental que as pessoas tenham conhecimento dos direitos. Por isso é importante que procurem os lugares onde eles possam ser orientados assertivamente. Porque muitas vezes não precisa nem de judicializar, ele só precisa pedir. No lugar certo, no lugar certo. Então, assim, lá no Instituto a gente tem a equipe jurídica e a equipe de assistente social, e a equipe jurídica trabalha com assistente social só na informação. O ano passado nós tivemos, não estou me lembrando quantas causas nós tivemos o ano passado, nenhuma nós precisamos judicializar, foi só pedir. A orientação de que você vai pedir aqui, dessa forma, com esse formulário, ok? Vai funcionar. Vai funcionar, porque não precisa chegar ao nível da judicialização. Agora, claro, às vezes precisa, e aí depende de estado para estado, e depende de prefeitura, e depende do governante. Né? Então, as realidades no Brasil são muito diferenciadas, são né? muito distintas. São vários Brasis dentro do Brasil. A gente está falando de uma gestão operacional na política pública, onde cada estado está funcionando de uma forma. Por exemplo, o BIPAP em São Paulo, aqui na capital, é muito fácil. Agora, saiu daqui, foi às vezes para o interior ou para outros estados... Depende. É complicado, tem que judicializar uma coisa que está na lei. Está na lei. Em Brasília, é vergonhoso, em Brasília só se consegue BIPAP judicializando. Então, em Brasília. Em Brasília. De chorar, né? É de chorar, né? É de triste chorar. realidade. É de chorar. A gente tem pelo menos um ponto positivo. A gente não está desemparado nesse aspecto, né? Porque a gente sabe que tem aqui 3 organizações, 4 com a Casa Hunter, né? Sim, exato. Que trabalham fortemente nisso. Mas tem um ponto que a Silvia fala que é muito interessante, né? Essa história do poder da comunicação, da gente dizer, calma, a gente tem caminhos. Pode ser que você esbarre numa porta fechada aqui ou ali e que você tenha que, infelizmente, eventualmente, ter que procurar alguém, um advogado ou algo. Eu acho que são 2 questões importantes nesse aspecto. A primeira é a informação. Então, aquela família, aquele paciente, ele tem que saber do direito que ele tem. Tá? Que o direito existe e ele tem esse direito. Não é favor, tá? É direito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é desconstruir aquela ideia de que não vai dar em nada. Exato. Porque você fala, olha, você tem... não vou nem pedir. Mas vai dar muito trabalho e no final não vai dar em nada. Eu vou perder meu tempo. Então, é você desconstruir isso. Sim. E a hora que você consegue desconstruir e que essa pessoa vai e consegue, ele é um agente multiplicador. Porque aí o vizinho vê que ele foi conseguir, um amigo, um outro parente que também tem uma necessidade, olha, ele conseguiu, então eu também vou. E eu acho que é o que eu digo, a gente só vai mudar um ciclo positivo, essa dinâmica com essa educação de que o direito está lá e tem que ser acessado, ele tem que valer, né? E desconstruir essa questão do que não vai dar em nada. Eu vou perder meu tempo. E aí valorizar o próprio governo, porque muitas vezes as pessoas criticam, não pediram. Então você vai falar mal do SUS, mas você não foi lá, você foi no teu postinho, você conversou, tem gente que quer judicializar, mas ainda não fez o pedido. Não pediu. Você não pode, você está queimando etapa. Você foi no postinho, você fez o cadastro, você tem um cartão, você fez... Não tem. Então, assim, a gente tem um passo. Vamos começar do começo, A burocracia existe, é fato, mas ela tem que ter.
Porque Sim, senão você tem vira que uma seguir aqueles baderna. passos. Não Então, adianta querer assim, começar mas- pelo fim. Não. Eu vou judicializar. Não, Mas você não já sabe nem pediu? pra quê, né? Não, não pedi. Então, se você não pediu, você não pode judicializar. Exato. Esse é o nosso papel aqui de estar caminhando junto com o paciente. Então, assim, faz parte sim, da jornada do paciente e do cuidador, porque muitas vezes o paciente não tem nem a força. É o cuidador que às vezes para está à fazer, frente mas de tudo. aí é a jornada do contínuo, cuidador. né? E é Porque muito no final, complexo no sentido é. de respeitar as diferenças, né? É. Uma coisa que a gente tem uma preocupação grande na Casa Hunter, e eu acredito que em toda a organização da sociedade civil, é respeitar o nível de instrução da pessoa com quem você está falando. Sem Sim. dúvida. As pessoas não são iguais, elas não têm o mesmo nível de instrução, elas não são da sua realidade, né? O Brasil é muito diferente. O Brasil Vamos tem lá, muitas gente. realidades e a gente tem que contemplar tudo isso, né? A gente tem que estar sem dúvida. realmente naquele de entender com quem que você está falando e adequar o seu discurso Sim, adaptar de o seu acordo discurso para com que a ela realidade. consiga Agora você vê, né, entender. Ari, o que é mais profundo nesse bate-papo aqui, nessa conversa toda? A gente está falando do direito do paciente, mas o direito do paciente preservado vai deixar o cuidador com uma saúde mental muito dúvida. melhor. Porque diálogo. esse paciente vai entender que ele não é um peso naquela família, e o cuidador vai se sentir valorizado por ele ter conseguido proporcionar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa com que ele está cuidando. Então, a gente consegue colocar dentro de uma jornada do paciente a necessidade de informar o que ele tem de direito para ele viver melhor, para que tudo isso, olha, é uma orquestra. A gente tem que conseguir colocar todos os aparelhos funcionando ao mesmo tempo. Não é fácil, mas é um desafio que a gente está propondo a fazer na É o nosso sociedade. trabalho, né, É o nosso Silvia? trabalho, É o por nosso isso que a gente trabalho. está tão envolvido na causa, né? Exatamente. Bem, pensando aí, pegando todas essas realidades e avançando um pouco na conversa, né? Nessas andanças do mundo de doenças raras, eu aprendi uma daquelas frases assim que, como eu costumo dizer, é do tamanho do mundo. Para mim, é uma frase do tamanho do mundo, né? Em cada diagnóstico nasce um paciente. Primeira vez que eu ouvi essa frase foi assim, é tão simples, né? Mas é tão forte, né? Que em cada diagnóstico nasce um paciente. Mas não nasce só um paciente, né? Nasce muitas das vezes também um cuidador. Né? Quais são os pontos, né, que nossas organizações, as organizações que estão aqui presentes, têm buscado para trabalhar os cuidadores no sentido de prepará-los para a jornada dela? Parece um pouco com a pergunta anterior, mas é um pouco mais profundo. Quer começar, Eli? Posso falar. Na verdade, é a escuta. A escuta é muito importante, porque se você não prestar atenção, a Silvia falou das diferenças. Então, cada cuidador tem uma realidade diferente. O cuidador da Beth, com certeza, tem uma realidade diferente dessa cuidadora que eu te falei, que está lá sozinha com o esposo. E tem uma filha que de vez em quando vai visitar. Então, nós na Procura trabalhamos com as pessoas no dia a dia. Por que é no dia a dia? Porque eles falam com a gente através do WhatsApp. Então, é muito rápido. Então, cada uma das assistentes sociais tem um WhatsApp que conecta no computador, assim que chega, ligou, tem lá um monte de bolinha verde. E você vai atender aquele monte de bolinha verde, vai responder para cada um. E é aí, você prestando atenção em cada um deles, né? Então, aprender a escutar e a tratar individualmente cada um. Porque atrás de cada bolinha verde tem uma pessoa diferente com uma demanda diferente. Então, você não pode achar que aquele modelo vai servir para todos. Sem dúvida. Né? Nós usamos também a visita domiciliar, às vezes chega num ponto que você está ali falando que a gente estava falando agora. Você fala, mas você tem direito, mas é aqui que você tem que ir, e você vê que aquilo não desenrola. Aí você fala, tem alguma coisa errada nisso. Vou ver de perto. Aí você vai na casa, você vai fazer uma visita domiciliar para aquela família e entender qual é o funcionamento daquela família. Para daí você criar uma linha de cuidado com eles e fazer com que eles mesmos também desenvolvam a sua própria linha de cuidado. Fora isso, lógico, tem o material informativo, tem os simpósios, as reuniões mensais, bimestrais, trimestrais, enfim.
mas eu acho que, eu vejo que é a escuta e a conversa diária, a conversa a cada necessidade que surge. É onde você dá o suporte para o cuidado. Não tem receita pronta. Oba, adoro essa frase. Não tem receita pronta, não tem receita né, Flor? pronta, né? A gente costuma, lá na Brela, fazer muita videochamada com as famílias. Né? E às vezes eles querem a receita pronta, mas não tem. Então, assim, não. Primeiro vamos, a Élica falou muito bem, a escuta empática. Vamos ver como é que vocês estão organizados. Quem cuida, quem vai buscar remédio, quem marca a consulta, né? E às vezes você vê que está tudo desequilibrado. Todo mundo quer fazer tudo, ninguém faz nada. Né? Então, não, vocês têm que se organizar. Não sou eu que vou dizer como vocês vão se organizar. A gente vai ajudar a pensar. A gente vai elencar algumas coisas importantes para que vocês pensem e se organizem. Né? E a gente pode voltar a conversar depois. Às vezes vocês vão montar um modelo que não vai funcionar. A gente reconversa e vocês montam outro modelo até que a coisa funcione, porque tem que funcionar. Né? E cada caso é um caso. Então tem caso que tem muita gente e tem caso que tem uma pessoa para cuidar. Então a gente precisa ajudar a pensar. Tem um vizinho, né? Tem uma grande amiga, tem uma tia aposentada. E você vai jogando, né? Vai vendo a realidade daquela família e vai buscando não construir, mas jogar possibilidades, para que eles construam e achem o caminho mais adequado para eles. Né? Então, é essa a função, ajudar a pensar. Né? E aí eles vão se estruturando. Pela fala e os exemplos que ela colocou, você já nota, né, que é quase que caso a caso. É por aí? Eu acho que é por aí mesmo, e eu acho que o que é até importante, assim, esses pacientes conversarem com vários stakeholders, assim, nessa história, porque, assim, a gente já consegue organizar isso, a gente tem a escuta da assistência social, mas a gente consegue jogar isso muito para a psicologia. Então, a gente tem uma lista enorme de pessoas que estão na lista de psicologia e a gente acaba atendendo muitos pacientes com a psicologia. A psicologia ajuda muito, a terapia ajuda muito na organização dessa família. Então, a gente tem grupos de apoio com a psicologia individual e a familiar. E isso ajuda bastante, porque essa reestruturação é que vai deixar o paciente mais calmo, mais tranquilo. Então, isso é de suma importância. E a gente vê casos assim que a gente não imagina, mas a própria sociedade, ela está meio juntos e misturados. A gente tem muitos problemas envolvidos dentro de um diagnóstico de mulher, ex-mulher, pai, ex-pai, tem de tudo envolvido nessa história, entendeu? Então, assim, tem aposentadoria envolvida nas histórias, então tem dinheiro, tem heranças, tem tudo envolvido. Então, essa sociedade, a gente passa por maus bocados em relação a essa reorganização familiar, mas ela é de suma importância porque se tudo for planejado e estiver bem orientado, a gente consegue ver famílias que vão tranquilamente, passam, né, por anos enfrentando esse grande desafio que é ela, né? É a qualidade de vida não só para o paciente. Para todo mundo. Para todos os envolvidos, todos, né? Todos merecem não ter qualidade de vida. E às vezes não é só o cuidador, às vezes é o filho, o outro, é todo todos. mundo. A doença chegou para todos. Exato, E é para a família. Tem que ter. O diagnóstico não é de um paciente, né? É de uma família, né? Não, e o curioso é pensar que qualidade de vida é algo muito além de só o bem-estar físico, é muito além do bem-estar só mental. Você acabou de falar de todos os elementos financeiros, herança, às vezes, aposentadoria, acesso, a religiosidade, a sua crença, a espiritualidade, são os tripés que você forma dentro da sociedade. É uma discussão super complexa, né? Com muitos detalhes. Mas, Beth, eu queria muito perguntar a você algo específico que pelo menos passa muito pela minha cabeça, né? E ouvir da tua perspectiva única, né? O que a gente deveria ensinar aos cuidadores, né? Tipo, usando uma expressão em inglês, né? Do's and don'ts, né? O que eu posso, o que eu não posso ou o que eu não devo, né? No que diz respeito ao cuidado do paciente com ela, né? Quais são as ações que deveriam ser valorizadas e evitadas ao cuidar do paciente com ela? A primeira coisa é olhar para a pessoa antes da doença. Ouvir,
respeitar suas decisões, Verdade. sua autonomia, ajudar sem invadir, cuidar sem tirar o protagonismo, valorizar cada pequeno gesto de independência. E não se esquecer de cuidar de si também. Cuidadores exaustos não conseguem oferecer presença de verdade. Do lado do que evitar. Nunca infantilizar, nunca apressar o tempo do outro. Cada pessoa com ela tem seu ritmo, e isso deve ser respeitado. Beth, eu não tenho palavras para te agradecer pela tua presença nesse diálogo, nessa conversa. O que você está trazendo para a gente aqui é o que a gente sempre quis, que é ouvir o paciente, né? Então a gente agradece não só a sua presença, mas essa força e essa energia de estar aqui, sabe? E de marcar o seu lugar, de dizer a sua presença, né? De colocar as suas opiniões, a sua vontade. Porque esse acaba sendo um diálogo meio surdo às vezes, né? Não porque as famílias não queiram, ou porque às vezes as famílias não têm acesso e não podem, né? Você não quer falar. Porque Tem tá um pouco de doendo. tudo, tem um É. pouco de tudo. Às vezes é falta de acesso, às vezes é um aparelho, né? Que permita que esse diálogo ocorra. Então, o que você está trazendo para a gente hoje tem um valor tão gigante, mas tão gigante. Você está dando a voz àquelas pessoas que a gente efetivamente quer tanto cuidar. Então, assim, eu sou muito agradecida por você estar aqui. Sem palavras para dizer o quanto fico agradecida com a tua presença. Bem, a gente parece que não, mas a gente já está chegando no final dessa conversa, né? E eu gostaria de meio que chegar a este final falando de uma experiência muito bacana, né? Todo mundo aqui conhece a doutora Cari, né? A doutora Cari é meio que como eu brinco, assim, estrelinha, todo mundo conhece, né? E não é à toa. Ele tem uma energia absolutamente incrível, um respeito pelo paciente, que eu acho muito importante. E ele fala muito da necessidade de ressignificar o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, né? Para nós, né, que estamos fazendo aqui o Vivendo com Ela, né, eu acho super importante entender como vocês enxergam essa história de ressignificar o diagnóstico de ela, né? E eu queria ouvir vocês. Quem começa? Hélida? Posso começar. Eu penso que é muito importante a ressignificação. Por quê? Quando você recebe qualquer diagnóstico que lhe coloca uma sentença, que é o caso da Ela, o caso de uma doença com câncer, por exemplo, as mães atípicas que têm os seus filhos com também um diagnóstico que acaba afirmando uma sentença, né? São doenças que vêm avassaladoras. Então, elas vêm como se fosse um fim. Então, as pessoas, elas acabam tendo que ressignificar sim, que não é o fim. Porque não é mesmo. É o início de uma nova etapa. É o início de um viver diferente. Bem sabe a Beth disto. Eu vi ontem, coincidentemente, entre aspas, um vídeo da Mara, falar da Mara porque ela é referência, ela trabalha com a causa da Ela tanto quanto a gente, né? Ela, antes do acidente, relata que ela gostava muito de surfar no mar, evidentemente, né? E aí ontem ela mostrou um vídeo dela surfando hoje, atualmente. Então ela está numa cadeirinha sobre a prancha e alguém conduzindo aquela prancha e ela é surfando. Ou seja, ela também, e nós todos, a qualquer momento da vida, precisamos ressignificar as nossas vidas. Porque em qualquer momento, mesmo que eu não tenha uma doença, eu posso chegar num ponto que eu falo assim, mas que sentido tem essa vida para mim? Pode chegar num ponto que eu falo assim, não, eu já vi tudo que eu tinha para ver, para mim tá bom. Se eu não ressignificar aquilo, eu não vou ter motivação para continuar. E a vida, ela só existe se houver uma motivação. Se você tiver alguma coisa que você olha lá na frente e fala assim, vale a pena chegar lá. Então, principalmente, pessoas com a Ela precisam ressignificar.
para elas poderem sim continuar e a ter uma vida minimamente gostosa de se viver dali para frente, mas sabendo que será de uma nova maneira. Tudo terá que ser feito de um modo diferente dali para frente. Inclusive os prazeres serão outros, serão vistos de maneiras diferentes. Eu acho que é isso. A vida oferece inúmeras possibilidades. A gente é que às vezes fica muito na caixinha, né? E às vezes quando vem um diagnóstico desafiador, às vezes você é obrigado, né, a olhar essas outras possibilidades. E a gente tem grandes exemplos, a gente tem um exemplo maravilhoso aqui na nossa frente, que é a Beth, que encontrou essas outras possibilidades, né? E brilhantemente executa essas outras possibilidades. Então, eu acho que é como a água, sabe? Não dá para ir por aqui, mas ela achou um caminho por ali. E ela vai indo, mas tem que buscar, né? Tem que sair daquela zona de conforto. E isso vale para todo mundo, como disse a Elly, que às vezes a nossa própria vida, às vezes também, né? A gente se depara com situações que você fala que acha que tua vida está sem sentido. Você tem que repensar, você tem que buscar uma outra possibilidade para você, né? Então, não é só quando vem um diagnóstico desafiador, né? Em muitos momentos, essa oportunidade nos é dada de buscar essa outra possibilidade, mas está aí para todo mundo. A gente tem exemplos maravilhosos, por isso que eu digo que trabalhar com os pacientes de ELA é riquíssimo. A gente aprende todo dia, né? Porque a gente vê tanta resiliência, ressignificação, pessoas que dão a volta por cima e buscam os sonhos e chegam lá do jeito que dá. Talvez não fosse do jeito que ele gostaria num primeiro momento, mas ele conseguiu chegar de uma outra maneira, né? Isso tem um valor, né, imensurável. Eu não poderia concordar mais. Concordo em grau, gênero e número. Minha amiga, como você define esse ressignificar aí para você? O que eu acho que, assim, eu trabalho com ressignificar todos os dias, porque o maior exemplo na minha vida do ressignificar foi o Paulo Gontijo. O Dr. Paulo, empresário, imagina uma pessoa do agro, totalmente envolvida com uma vida futura plena, e de repente veio o impacto do diagnóstico da ELA. Isso eu estou falando de uma época, de 1999, onde nós não tínhamos Google, não tínhamos internet, não tínhamos essa agilidade de informação. Naquele momento, aquele homem se ressignificar e pensar adiante, no futuro, de tudo que ele imaginou que pudesse acontecer. Eu vou falar para você que hoje a gente trabalha dentro do Instituto, ainda depois de 20 anos do falecimento dele, ainda com um estatuto preservado na memória dele, porque realmente ele tinha essa visão. Ele se ressignificou, ele preparou tudo que ele achou que tinha que acontecer num futuro. Então, nós trilhamos um caminho e ele, durante o período da doença dele, ele se ressignificou. Ele conseguiu deixar, não foi o fim, foi o início. Porque a partir dali, ele vive hoje para a gente. Ele é presente. Eu vivo os aprendizados do Dr. Paulo diariamente, e a gente executa. Então, assim, esse ressignificar, ele tem uma palavra muito importante, que vocês estão falando. A gente ressignifica, a cada dia você tem a oportunidade de você se ressignificar e de você escolher um novo caminho. Está na sua mão, você faz o que realmente você deseja. A própria Mara Gabrilli, Beth, são exemplos assim, que falam assim, Jesus, da onde vem essa força? E essa força existe, a gente tem que buscar, né? Então, esse para mim é o maior ressignificado, é o Dr. Paulo. Você sabe que o Tony, que é o fundador da Casa Hunter, eu sempre falo que ele guarda em comum com quase todas as organizações da sociedade civil aquele momento em que você transforma uma dor singular, sua, única, numa conquista coletiva.
né? Que é você ressignificar um diagnóstico e ir além, né? Isso é uma coisa que sempre me impressiona e é super, graças a Deus, super comum dentro do terceiro setor, a gente encontra, esbarra. Beth, ressignificar, o que você acrescenta nessa jornada? Viver com ela é desafiador, mas também é uma chance de reinventar a vida todos os dias. Eu digo sempre, segue o baile e siga o mesmo, com a ajuda de tanta gente maravilhosa, com amor, com fé, com luta. Aos cuidadores, meu mais profundo respeito. E a quem vive a ela, minha mensagem é de coragem e ternura. A vida segue. E pode ser linda, mesmo em novos formatos. Isso aí. É isso aí. Segue e vai, né, nega? Segue e vai. Posso fazer um acréscimo pequeno e Por rápido? favor, eu queria inclusive ouvir os comentários finais. Em relação a um exemplo muito rico que nós tivemos de ressignificação, que foi o esposo da Lina Pado, a nossa presidente, o Fábio Carvalho. Ele era um motociclista e ele passeou pelo mundo de BMW. Ele tinha uma moto e ele fez o mundo todo praticamente. E quando ele teve o diagnóstico, com o evoluir da doença, ele olhou ao redor e viu: poxa, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos para cuidar de mim, para que eu seja bem cuidado. E aqueles que não têm, o que eu posso fazer por eles? E foi onde ele ressignificou, ele escreveu um livro contando toda essa história as rotas, como ele percorreu, o que ele encontrou pelo mundo em cima da moto, e ele doou este valor para a associação e nós vivemos desses valores, inclusive até hoje, né? Agora Então, você tem que transformar em filme. Pois é, Fica a dica. já Fica falaram sobre isso, porque foi muito rápido, né? Assim, ele pensou no outro, ele parou, né, de olhar para si mesmo, ele deixou de olhar a própria dor e para pensar no outro, como o outro vai conseguir o que ele precisa. Eu acho que foi um exemplo incrível que é para nós um espelho, né? Mais alguma consideração final? Olha, só agradecer, porque eu acho que eventos como esse, que visam dar não só a credibilidade das informações, mas visibilidade para a causa das doenças raras, da esclerose lateral amiotrófica, especialmente nesse caso, são de grande valia, né? As doenças raras, elas, como o nome já diz, são raras, quase ninguém conhece. E como ninguém conhece, não se dá muita importância, só quem vive é que sabe, né? Então, dar visibilidade para isso, através de eventos, através de artigos, isso é muito importante. Então, assim, só agradecer. Eu acho que a gente vai subindo mais, cada vez um degrauzinho, né? Para criar uma consciência coletiva, né? A Silvia falou até aquela hora que a gente precisa apresentar essa demanda. A gente precisa ir pedir, a gente precisa mostrar o que esses pacientes precisam. Senão ninguém vai se mexer. Então, esses eventos ajudam a gente a subir cada vez um degrau na conquista de mais direitos, nessa busca de qualidade de vida, uma qualidade de vida plena, com dignidade, para os nossos pacientes, para os familiares e para os cuidadores. Obrigada, Flor. Agora falta você, Silvia. Não, eu acho que o que a Cecília falou é isso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais partir do princípio que sim, a gente precisa ter eventos como esse. Parabéns aí à Casa Hunter pela iniciativa e pelo convite, né, por estarmos aqui hoje. Eu acho que a gente tem uma ideia de que somos raros, mas não somos. Não existe os raros, até porque se a gente pegar as prevalências internacionais, a gente vai ver que não é tão raro assim. Então, eu tenho só que dar parabéns aí por vocês e colocar à disposição os nossos projetos, as nossas iniciativas. O Instituto Paulo Gontijo está à disposição de vocês, de todos nós,
para poder agregar sempre valor a essa sociedade que está trabalhando pelo outro. Eu acho que aqui é só mesmo um agradecimento, gratidão. Hein? Eu aqui tenho que agradecer muito a vocês, tá? Em nome da Casa Hunter e a todo mundo que está em algum lugar do Brasil nesse momento assistindo esse material. Eu espero que vocês possam levar essa mensagem, esses aprendizados, essa troca para mais alguém, divulgar e ficar de olho, porque tem mais programação ainda nesse podcast. Né? Agradeço também a Daiki Sankyo, né, que proporcionou o apoio que tornou possível a realização desse projeto. Sem isso a gente não estaria aqui. Né? As associações que estão aqui, né? E toda a história que está por trás de cada uma delas, né? A Brela, a Procura da Ela, o Instituto Paulo Gontijo, o Instituto Mara Gabrilli, né? A Casa Hunter, todas essas organizações que têm uma história tão bonita por trás, né? A criadora e responsável pela voz das mães, a Natália Lopes Rodrigues, que tão jovem já está fazendo tanta diferença, que ela tem uma vida longa nessa luta, né? E de maneira especialíssima aos cuidadores, né? Essa gente que brilha, que faz a gente acreditar em todos os possíveis, né? Até a próxima.